estudantes do 6º ano. Tudo bem com vocês? Que bom, fico muito feliz que vocês estejam bem. Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos estudar? Os objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos compreender as imagens e a sua relação com o texto verbal, como forma de apropriação desse tipo de texto literário e a sensibilização para o estético. Vamos criar um poema visual, ou seja, nós vamos trabalhar sobre poema visual e hoje é a tua vez de produzir. Você já ouviu falar em poema visual? Sim ou não? Nesta aula, nós vamos ler alguns poemas e conhecer um pouco sobre um autor que produz poemas visuais, ou seja, o autor que coloca palavras associadas, distribuídas na página, de forma que quando a gente olha, vem uma imagem imediatamente, né, para nós. Vamos lá? Coração bom e bom coração. É igual? Cuidemos para que, além de um coração bom, tenhamos também um bom coração, certo? Bateu os olhos, vimos o coração. E aí, professora, terminou o poema? Terminou o poema. Mas agora que já temos a noção do que é que essa imagem traz para nós, sobre coração, vamos entender o que significa ter um bom coração e um coração bom. Você consegue identificar essa diferença? Você viu como a troca de lugar das palavras vai alterar o sentido? Se você tem um coração bom, significa que o órgão vital seu está funcionando bem, é saudável, está sem problema de doença alguma. Ótimo! Agora, quando você tem um bom coração, significa que você é uma pessoa solidária, significa que você é uma pessoa que pensa no outro, significa que você não é feliz sozinho, você precisa que o outro que está ao teu lado também esteja feliz. Significa que você não faz bullying com ninguém. Significa que quando você vê uma pessoa numa situação difícil, um coleguinha, você é solidário, você está lá junto. Percebeu a diferença? Pois é, o nosso autor, Fábio Bahia, trouxe esta mensagem para nós. Quem é Fábio Bahia, professora? Fábio Bahia é natural da onde? Da onde? Santa Luz, na Bahia. Que legal! Licenciado em Letras pela UNEB, premiado e publicado em antologias, sites e revistas no Brasil e no exterior. Pessoas de fora do país leem o Fábio Bahia. Seus poemas concretos são conteúdos de livros didáticos da FTD Educação Moderna, Editora do Brasil, alguns sistemas de ensino e várias outras publicações voltadas para a educação. Você percebeu como é importante a sensibilidade do autor para conseguir passar para nós a mensagem do que se quer e colocar no papel as palavras distribuídas de uma forma que traga uma imagem? Vamos ver se tem mais informação sobre o Fábio Bahia. Em 2014, publicou o seu primeiro livro de contos juvenis, Ferramentas dos Deuses. E o que traz esse livro? São contos fantásticos com temática mitológica, que obteve boa repercussão e avaliação. Em 2017, ele publicou outro livro, desta vez de poemas. Vamos lá? Ampliando o nosso conhecimento, poemas visuais. É um tipo de poema que combina palavras com recursos visuais e gráficos, como imagens, cores e organização das palavras na página. É como se o poeta fosse um escultor que dará forma ao poema. Bonita essa comparação, né? O escultor, ele pega uma madeira, uma pedra e vai trabalhando e coloca ali uma imagem. E eles aqui, o poeta, ele é comparado ao escultor. Podem ser formados com frases ou com uma só palavra, acompanhados de figuras ou não. Vamos continuar? Leitura de poema visual. Olha de novo o nosso autor Fábio Bahia aqui. Já o poema do coração é grandioso. Agora vem uma outra imagem.
Atividade 1 para você, anota aí, poema visual. O autor utilizou palavras para criar o poema visual. Certo, certo. Batendo os olhos, que imagem você vê? O que diz o poema? Eu te espero. Tá muito bonito esse poema. Vamos interpretá-lo? Fácil, né? Tá muito lindo. Você tem um gatinho também? É a resposta. Que imagem você vê? Olha aí, o autor se utilizou de palavras para criar a imagem de um gato, ó. Um gato todo mimado pelo jeito, né? Olha que coisa mais linda. E o poema diz que conseguir a atenção de um gato é difícil, porém, se a conquistar, terá todo o seu charme. Vamos dar uma lida no poema? Para conseguir minha atenção, será difícil. Porém, se a conquistar, terá todo o meu charme. Afinal, não é à toa que me chamam de gato. Lindo isso. Você tem um gatinho? Então você sabe que eles são dengosos, são reticentes, mas quando amam é de verdade, né? Leia mais um poema visual. Temos mais um aqui. Olhei, enxerguei o quê? Também do Fábio Bahia, o nosso autor trazendo mais um poema para a nossa aula. Nesse poema, o autor trata de insônia, que é a dificuldade de adormecer ou de manter o sono. Será que é mesmo? Vamos dar uma olhadinha? Na noite que promete insônia, fecho meus olhinhos e conto carneirinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
E reticências, pessoal. O que essas reticências trazem para nós? Trazem a insônia. Insônia, temos o quê? Né? Olhos abertos. Que imagem é representada no poema? Você já ouviu essa relação entre insônia e contar carneirinhos? Você já ouviu isso? Ah, você está com sono? Está sem sono? Tô. Então vamos contar carneirinho. Um carneirinho pulando, 2 carneirinhos pulando, 3 carneirinhos, 4. Você sabe de onde veio essa relação? Eu vou deixar essa atividade para você fazer. Vamos falar, levanta uma hipótese se você não sabe, aí a gente já confere. Primeiro, que imagem representa no poema? Na imagem vemos 2 olhos abertos, né, pessoal? Você já ouviu essa relação entre insônia e contar carneirinhos? Eu quero chamar a atenção antes dessa resposta para isso aqui, ó. Olha só, tá difícil de chegar ao sono, né? Agora, se você não sabe, se levantou uma hipótese, vamos conferir se tem relação, se é o que você sabe com a história do contar carneirinhos. Vamos lá? Essa ideia de contar carneiro nasceu de um conto de origem árabe do século XII. O conto narra o caso de um rei que contrata um contador de histórias para ajudá-lo a dormir. O contador inventa o seguinte relato: um fazendeiro compra 2.000 ovelhas e precisa levá-las para casa em um barco que comporta apenas 2 por vez. E o rei precisaria contar, uma a uma, as 1.000 viagens. Olha,
contratou um contador de histórias, não poderia ter contratado alguém melhor, porque o contador de histórias já inventou uma história e já fez o rei, né? Nem precisou se desgastar muito. Conta, rei, conta mais duas agora, mais duas agora. É um contador de histórias mesmo, né, pessoal? Vamos agora para esse poema. Poema verbal, poema visual. Há diferença? Um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. Com apenas 3 anos ele quer guardar a chuva. Não sabe como o guarda-chuva funciona, mas ter fé é coisa de nordestino. Quem é que produziu o poema que vamos ver? Fábio Bahia, né? O autor nosso baiano. Vamos ver esses versos no poema visual, como é que vai aparecer isso? Bateu os olhos e viu o quê? Um guarda-chuva. Lindo esse poema, né? Incrível. Com apenas 3 anos, ele quer guardar a chuva. Nunca viu nenhuma água caindo do céu. Não sabe como o guarda-chuva funciona, mas ter fé é coisa de nordestino. Esse poema é maravilhoso. Quem é o eu lírico desse poema? O guarda-chuva, que ele tem 3 aninhos e ele não sabe ainda para que ele veio, porque a função dele, em 3 anos, ele não exerceu nenhuma vez. Ele nunca viu nenhuma água caindo do céu. E ele precisa aprender. Aí o cabo, que é outro símbolo muito forte. O que é o cabo do guarda-chuva? É onde a gente segura. É onde a gente se apega, é onde a gente busca a segurança, é onde a gente busca a proteção. O cabo diz, mas ter fé é coisa de nordestino. Mas, professora, por quê? Bom, aí está a nossa função, a função da escola e a sua de estudar e ler tudo que os professores pedirem, né? História, geografia. Já sabemos que o Nordeste é uma região que tem pouca precipitação de chuvas. E o nosso poeta está trazendo para nós, de novo, reafirmando isso. Em 3 anos o guarda-chuva não foi aberto nenhuma vez. E o guarda-chuva então passa a se sentir inútil. Ele não sabe para que ele serve, ele não foi usado nenhuma vez, né? Interpretando o texto. Por que o guarda-chuva é descrito como um objeto estranho? Por que ele é estranho? Guarda-chuva é objeto estranho para quem? Isso é muito legal, essa pergunta. Na tua região, é uma região que chove bastante? Portanto, é estranho o objeto para você? Agora, é estranho para quem? Percebe a diferença entre as culturas? Qual a relação entre a idade do guarda-chuva e o seu desejo? 3 anos. Ou seja, queria ver o quê? Queria ser útil. Queria guardar a chuva, que esse é o papelzinho dele, né? Mais um poema muito bonito. Um quiz para nós. Queria que você lesse junto comigo, ver se você consegue. Importante tentar, tá? Que tipo de relação existe entre a mensagem e a imagem formada nesse poema? Letra A. Um guarda-chuva relacionando a mensagem de esperança de chuva ao desenho? B. Um guarda-chuva relacionado ao excesso de chuvas no Nordeste? C. Um guarda-chuva relacionado à ausência de fé do povo nordestino? Qual que foi? Queria te chamar a atenção para a letra C. Não sei qual que está certa aqui. Por que o povo nordestino está dizendo que tem fé no poema? Porque tem a esperança, né? Vou ficar morando aqui porque vem chuva. Apareceu uma nuvem no céu, vem chuva. Esperança, né? Pois bem, que tipo de relação existe entre a mensagem e a imagem formada nesse poema? Um guarda-chuva relacionando a mensagem de esperança de chuva ao desenho. Ou seja, ter fé é coisa de nordestino, o guarda-chuvinha vai ficar firme lá, porque a chuva deve chegar. Atividade 3 para você. Explique a frase, ter fé é coisa de nordestino, e a relação com o clima seco e a falta de chuva.
Nós já comentamos isso, né? Importante fazer agora a relação do que você estudou em outras disciplinas, porque senão a gente não consegue interpretar um poema em língua portuguesa. Vou dar um tempinho para você e eu já volto para nós conferir. Conseguiu responder? Teve dificuldade? Sim, não tem problema. Nós, temos dificuldades em várias situações da nossa vida. O que nós temos que buscar é aprender, então. Dificuldade por quê? Porque eu não entendo muito bem, professora, como é que é o clima do Nordeste. Olha só, sabe-se que algumas regiões do Nordeste são muito secas e áridas. Há pouca precipitação de chuva. No entanto, segundo o poema, as pessoas que moram lá não perdem a fé e a esperança de que a chuva venha, caia sobre o solo e que brote a sementinha e transforme o que é tudo marronzinho em verde, em vida, né? Agora vamos para a nossa atividade 4. Essa atividade ela é muito importante. Vamos produzir. Ao se produzir um poema, temos que levar em conta todos os elementos que o constituem. Número 1, sonoridade, rima e ritmo. Você pode usar rima, você pode usar o ritmo, né? 2, a organização das palavras no texto e o sentido que elas expressam. Colocar as palavrinhas na página de forma que elas representem algo. Que você vai falar sobre isso nos elementos verbais, né? 3, o aspecto visual do texto, a organização no espaço da página. Coloca a palavrinha lá, passando essa imagem, tá? Agora, portanto, produza um poema visual a partir de algum objeto de sua preferência. Então, quando a gente vai escrever sobre uma coisa que a gente gosta, sobre uma coisa que a gente conhece, é mais fácil. Lembre-se, você deve usar a forma do objeto e colocar palavras que se relacionem a ele. Então, vamos falar sobre um peão? O peão é a forma. Vamos falar sobre uma bola? A bola é a forma. Vamos falar sobre basquete, né? Vamos dizer assim, a cesta lá, o garrafão lá é a forma, né? Aqui um exemplo, pipa, cor, formas geométricas, vento, linha. São palavras que se relacionam à pipa e que você deve colocar no seu poema visual. Lembrando, é claro que não podemos, forma e palavras, elementos verbais e elementos visuais, tá certo?
Bom, pessoal, na aula de hoje, agora a professora não vai dar o tempo de vocês fazerem a atividade 4, porque ela é demorada, tem que ter calma, pensar bastante, né? Por isso que não vai ter o tempinho, você vai fazer em casa, tá? Na aula de hoje, nós lemos e conhecemos poemas visuais, vimos que além do lirismo nele contido, a forma é muito importante, inclusive contribui sobremaneira para a interpretação do texto, tá certo, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima.